Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Revela Podcast. O nosso episódio hoje é o 9º episódio dessa temporada. E o nosso episódio hoje tem Mulher Líder, Inteligência e Impacto na Prática. Nós estamos hoje com a Vânia. A Vânia maravilhosa, apertar a mão, sempre apertar a mão, que a gente passa energia boa, não é isso? Certeza, troca de energia. Troca de energia. E ela, assim, vai falar coisas maravilhosas, porque, ó, a mulher sabe tudo, estudou tudo. Meu Deus, quando eu vi o currículo, eu falei, gente do céu, é uma expert em liderança, em mulher, em RH. Eu fiquei maravilhada, tá? Ai, parabéns pela sua aprendizagem, por todos os seus estudos. Isso é importante porque a gente leva conhecimento para quem está em casa, Sim. não é isso? E antes da gente começar nosso episódio, eu vou falar para vocês, né, que esse episódio, ele fala sobre inteligência emocional, né, que é aplicada à liderança feminina, com foco em mulheres que desejam impactar com consciência, coragem e obter resultados. Sim. Que não adianta só a gente ter esse trabalho todo e não ter resultado. A gente precisa de resultados. E a gente vai começar destacando algo essencial, a NR1. A própria Vânia me falou isso, eu achei isso maravilhoso. Eu desconhecia, como que a gente não conhece, né? Até porque eu sou servidora pública, isso ainda não chegou no serviço público, mas que bom, já chegou nas empresas, Sim. porque é importante a gente cuidar também, não só da saúde física, mas da saúde mental. Com certeza. E eu lendo um pouquinho, vi que ela fala muito isso, sobre a questão da saúde mental. Esta norma estabelece direitos e deveres no trabalho, define a importância da segurança e da saúde no ambiente profissional e orienta sobre capacitações de gerenciamento de riscos, que a gente vive hoje num risco muito grande, né? Não só de ir ao trabalho, como dentro do trabalho e quando volta para casa. Exato. Então, tudo isso faz parte desse contexto de trabalho. Às vezes a gente pensa que quando a gente não sai de casa, o fato da gente sair de casa, a gente já está iniciando o processo de trabalho. Por isso que tem acidente de trabalho. O trajeto de ir contado. e vir. Isso aí. E a gente vai falar sobre isso também. Não apenas de cumprir regras, é de construir bases sólidas para liderar com responsabilidade, inteligência e impacto. A nossa convidada é a Vânia Rigo, mentora e treinadora de líderes de alto impacto. Maravilhoso, né? Nossa Senhora, eu ainda vou ser uma líder de alto impacto. Ela vai nos mostrar como a inteligência emocional aplicada de forma estratégica e consciente pode transformar a sua liderança, a vida da sua equipe e o legado que você deixa para as próximas gerações. Antes da gente conversar com a Vânia, eu vou falar um pouquinho sobre uma empresa maravilhosa, tá, Vânia? Aí você vai contar toda a sua história, vai falar todo esse aprendizado que você tem, e aí eu vou fazer uma pergunta maravilhosa e a gente vai conversar até o final do episódio. Tá? Perfeito. Então, antes da gente começar com a Vânia, que eu sei que vocês estão curiosos aí, querendo saber o que é essa mulher empoderada aqui, cheia de capacitações, cursos, formações, pode estar falando pra gente sobre a questão da inteligência emocional e sobre liderança feminina. Pra mim vai ser maravilhoso, porque eu também sou uma líder feminina. Eu trabalho com liderança feminina. E eu sempre falo que a gente primeiro tem que liderar a gente pra depois liderar o outro. A gente conversou isso antes, né? Exatamente. E ela vai falar muito sobre isso. E a gente, quando fala em liderar a gente fala de cuidar da gente, não é isso, Também. Vânia? Faz parte, porque às vezes a gente acha que liderar é só estar aparentemente bem. Mas aí a gente tem que pensar que não só a aparência tem que estar boa, mas a nossa mente, o nosso corpo e o nosso bem-estar. E o bem-estar, às vezes, está ligado com aquilo que te faz bem. Quando você olha no espelho e você vê assim, nossa, como eu estou bonita. Mesmo com as suas linhas de expressões, mesmo com o sinal da sua maturidade. Mas que você se sinta bonita quando você se olha no espelho. Isso é se autoliderar. Eu vejo isso como uma forma de liderança. Porque você se gosta, você se aprecia, você entende a mulher maravilhosa que você é. Mas, às vezes, a gente precisa de uma ajudinha. Não é isso? Às vezes a gente precisa de alguém que dê uma ajudinha. Às vezes eu tenho que botar um negocinho aqui, um negocinho aqui, um negocinho aqui. E eu venho convidar vocês a conhecer essa clínica. A clínica Harmony Beauty Clinic. Foi criado para transformar autoestima com segurança, ciência e carinho. A doutora Sônia Tomás, ela é biomédica, esteta, e construiu essa clínica pensando em cada detalhe para você se sentir acolhida e confiante. Olha, quando a gente fica mais bonita, a gente se sente muito confiante, né? É assim, parece que você transmite beleza, você transmite segurança, e nada mais é do que você, quando olhar no espelho, se sentir feliz. Eu acho que a palavra-chave é essa. Com as suas imperfeições, mas acima de tudo, se gostando e se amando o tempo todo. Mas, se você achar que precisa de um botoxzinho, que você precisa de um reforço, suavizar suas rugas, você fazer um preenchimento para realçar ainda mais os seus contornos e a sua beleza, a doutora Sônia Tomás, ela tem essa clínica especializada para transformar mais ainda a sua beleza. Fazer com que você se sinta mais feliz, mais maravilhada com aquilo que você tem de você. Porque todos nós temos a nossa própria beleza. Ela só vai realçar, ela só vai colocar isso mais em evidência. E aí te fazer sentir feliz o tempo todo. Então, se você hoje procura uma clínica que quer te transformar e colocar a sua beleza para fora, você se sentir realizada, essa clínica é da doutora Sônia. E aqui a gente tem o Instagram dela.
E eu queria que vocês seguissem, conhecessem o trabalho dela, para que vocês possam se maravilhar e também, de alguma forma, achar que se merece. E se quer fazer, que é uma questão de escolha, tá, gente? É a sua escolha, não é a escolha do outro. Você que vai entender se precisa ou não, tá? Tirando uma ruguinha aqui, melhorando um pescocinho ali, levantando uma boquinha, para poder ficar mais bonito. Então, vá na clínica, vá no Instagram, que lá vai ter mais informações. Nada como a gente se sentir sempre bem o tempo todo, tá? Agora vamos pro episódio? E o episódio de hoje fala sobre isso. E a gente vai começar com uma introdução. Vânia. No Movimento Revela, aprendemos que liderar começa por se escolher e assumir responsabilidade. A NR1 fala sobre direitos e deveres. E para uma mulher líder, isso se traduz em usar sua inteligência emocional para equilibrar justiça e autoridade, garantindo que a equipe cresça com clareza e respeito. No contexto de liderança feminina, como uma mulher que assume a posição de líder pode usar sua inteligência emocional para equilibrar direitos e deveres, garantindo justiça, mas também cobrando responsabilidade sem perder a autoridade e a sensibilidade? Porque às vezes as pessoas acham que para você cobrar, você tem que ser autoritária, você tem que ser mandona, você tem que botar o dedo na cara. Não é isso. Você vai falar isso muito bem claro aqui para todas nós. Mas antes de você responder essa pergunta, eu quero que você conte um pouquinho de você, para todo mundo ficar encantado com a sua história profissional e de vida. E aí depois você completa essa resposta pra gente. É um prazer ter você aqui, tá? Mais energia positiva. Vamos lá? Muito agradecida. Realmente, agradecendo demais o convite para estar aqui com vocês. E vou me apresentar. Sim. Ela já contou que eu sou Vânia Rigo, então isso não tem mais novidade. Eu tenho formação em psicologia, mas como você teve a oportunidade de olhar meu currículo, gente, eu sou uma apaixonada por aprender. Sim. Então, eu tenho diversas formações e muitas, inclusive, há muito tempo. Hoje nós vemos muita modinha do ser coach. Minha formação em coach foi em 2003. Gente, ela já tá, ó, há muito tempo trabalhando com isso. Uma pessoa dos Estados Unidos veio dar a formação. Então, em 2003 eu já tinha formação em coaching. Depois fiz mais uma em 2013, fiz mais uma em 2023, fiz outra em 2024. Então, eu estou sempre me atualizando. Isso é uma delas. Mas eu sou renascedora, sou consteladora, tenho pós na área de desenvolvimento humano, na área de treinamento. E eu fiz a minha carreira, a maior parte do tempo, no mundo corporativo. Então, quando eu fiz psicologia, eu já escolhi o mundo corporativo. Eu acho que eu era a única da sala. E era muito interessante, porque a visão de muitos colegas de turma era que o psicólogo que trabalhava no mundo corporativo, ele era uma pessoa meio que vendida para a organização. Entendi. Só faria o que a empresa quer. Exato. Eu olhava para aquilo e eu não conseguia ver assim. Eu, quando olhava para as empresas, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Fui para a faculdade já aos 20 alguma coisinha. Então, eu tinha uma jornada já de trabalho. E eu olhava para aquela situação e falava, gente, não existe lugar com uma quantidade tão grande de pessoas que precisam de ajuda. É verdade. Quanto as empresas. Porque se eu atuo na parte clínica, quem bate na minha porta para marcar um atendimento, essa pessoa já está com um nível de consciência de que ela precisa de ajuda. Sim. Mas dentro das empresas, você tem muitas pessoas que não têm o menor nível de consciência, não é, Gisele? E estão destruindo a vida das outras pessoas, Sim. destruindo a empresa, acabando com a produtividade. Então, são vários pontos importantes e que as empresas hoje se preocupam mais, se preocupavam menos, mas não era por isso que eu ia me dar por vencida. Eu falei, não, é lá que eu quero bater na porta e começar a fazer meu trabalho de formiguinha. Então, eu já desenvolvo um trabalho voltado para bem-estar, liderança, porque não tem como você trabalhar bem-estar sem trabalhar liderança. Sim. Porque tem pesquisas que mostram que as pessoas pedem demissão de uma empresa muito mais por conta do relacionamento com o chefe, com o gerente, do que com a empresa. Ela pede demissão do gerente. É. Não é da empresa. E aí, como ela sabe que provavelmente o gerente não vai sair, ela sai. Ela sai. Então, tem várias pesquisas até mostrando isso. Então, você não consegue melhorar um clima organizacional, a produtividade de uma empresa, sem desenvolver a liderança. E aqui também tem um outro ponto muito importante. Hoje, quantas pessoas, quantas mulheres estarão nos assistindo e são empreendedoras, estão começando a sua empresa, seja uma empresa de estética, seja um salão, uma papelaria, não importa que negócio você tenha. Se você não se desenvolver como líder, você não escala. Vai conseguir. Você não cresce no seu negócio. Aí cai dentro daquela estatística que acaba quebrando antes dos 3 primeiros anos, se não me engano, não é isso? Tem um número enorme que quebra no primeiro ano. E em 3 anos tem um outro percentual, que eu não lembro agora de cor, os números, mas é bem elevado. Sim, acho que é mais de 50%, se eu não me engano. E eu empreendo desde 98.
Caramba, então Quando eu você é uma pedi- inovadora, Quando né? eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, na área de desenvolvimento de executivos, E já tinha esse termo de empreender já ou não? já era chamado, né, você já era uma empreendedora, né? Então Ai, que eu legal. abri minha primeira empresa em 98, em sociedade primeiro, né? Na verdade, eu pedi demissão do corporativo porque eu queria empreender. Aham. Entrei para uma consultoria e aí muito rapidamente me tornei sócia. E aí fiquei na consultoria de 98 a 2013. 2013 desfizemos a sociedade, 2014 eu abri a minha própria. Então, estou desde 2014 com uma empresa solo, né? Mas antes eu era sócia de uma outra. E para mim ficou muito mais fácil, mais leve para eu conduzir o meu Sim. negócio. Mas voltando para o tema, né, Sim. liderança, são várias ferramentas. Quando você fala, a gente fala assim, ser líder de si mesmo. Gente, Han Charan já falava disso, no pipeline da liderança, né? E o que é ser líder de si mesmo? É esse autocuidado que você trouxe? Sem dúvida. Mas é você, então, desenvolver a sua inteligência emocional. Você aprender a fazer a gestão do seu tempo. Aprender a como tomar decisões mais equilibradas, mais sábias. Como delegar. Tudo isso entra naquele primeiro degrau. Então, uma pessoa que não resolveu questões do lado emocional, vamos chamar assim, para Sim, botar abranger maior. abranger mais, quem não resolveu esses problemas, como ele vai liderar? Não Ele, na consegue. verdade, não consegue. Porque se ele é inseguro, ele não delega, ele não tem ousadia para tomar decisões, ele tenta ir para frente com o freio puxado. Tem um medo, né? Tem medo. Medo do julgamento, de errar. E Medo- faz parte, né, da liderança. Você... Medo de falar em público. É. Eu dou treinamento de técnicas de apresentação e você fica chocado com a quantidade de pessoas que são gerentes, são líderes, mas eles não conseguem fazer uma apresentação, conduzir uma reunião com tranquilidade. Aí fica difícil, né? Como é que você vai liderar pessoas se você não tem a palavra, a oratória, Exato. para você estar comovendo, de coisa envolvendo a sua Envolvendo as equipe pessoas. dentro Sim. daquele propósito. Porque esse é o certeza. papel de um líder, né? É. Você está envolvendo os seus liderados dentro de um propósito que é, no caso da empresa, é assumir Os objetivos da Isso empresa, aí. remar todo para o mundo para o mesmo lado, que né? é uma meta, né? Que Tem eles que ter têm a uma meta. meta. Então, tudo isso está lá no primeiro passo da liderança, no primeiro, né, nível do pipeline da liderança. É. E as pessoas não se cuidam. E aí, trazendo isso para o lado da mulher, porque aí a gente está falando de liderança em geral, né? Sim. E fazendo o gancho também com a parte de saúde que você trouxe, eu até trouxe, pessoal, uns números que eu Ai, anotei que bom. para a Passa pra gente todo não mundo que é bom. perder. Olha só que interessante. Em 2024, 64% dos afastamentos por transtornos mentais foram de mulheres. Caramba. 2/3 dos atendimentos de burnout no SUS são mulheres. 76% das empreendedoras relatam que a jornada de trabalho é altamente estressante. E aí, vamos lá, normalmente a mulher tem 2, 3 jornadas, né? 4, às vezes. Eu até falei que tem uma quarta que ainda tá bonita pro marido. Ou para companheiro, pro companheiro, porque hoje a gente tá Exato. muito. A gente não pode definir o gênero, mas ainda tem essa Ainda que eu tem falo. essa, a cobrança, A que cobrança. da gente tem que estar Disponível. salto bonita, disponível. Olha, 62% das mulheres em cargos corporativos dizem estar exaustas. 45% já foram diagnosticadas com transtornos mentais, né, que é essa parte da saúde Sim. mental. Gente, o Brasil, ele está no top 10 dos países mais ansiosos É, do mundo. Aí ele fica oscilando, às vezes ele está em primeiro lugar, às vezes ele está em segundo, mas lá na frente. Então, o problema de saúde mental, né, dos transtornos psicossociais, que é o que a alteração da NR1 nos traz, Uhum. isso é gritante, mas no campo da mulher, os números estão tristes. Então, para a Acaba gente sendo ficar ainda covarde, mais né, se alerta. você pensar. Exato. Temos que ficar ainda mais alertas para a gente não se perder nisso. Porque senão, você constrói uma empresa, mas com você quebrada. Você não usufrui dela de nada, porque ou você vai adquirir doenças, Sim, ou você morre antes dela virar uma grande empresa. exatamente. Porque você não vai usufruir daquele, Não vai usufruir. daquele teu doar, né? Porque a gente se doa. Quando a gente se Exato. torna líder, eu vejo que na verdade, não é uma moeda de troca. Deveria ser uma moeda de troca. Porque a gente doa e recebe. Sim. Mas o líder acaba doando mais do que recebendo. Porque entra o que você mesmo falou, né? A gente, às vezes, não tem o potencial de delegar. A gente também não acredita na capacidade do outro, né? Dos seus liderados. Ou tem medo do julgamento, ou tem medo do erro. E aí você cria todo esse comportamento de estafa, de cansaço, a sua saúde não fica boa, e aí acaba que você não usufrui de todo esse sacrifício. Porque eu entendo que quando você separa um tempo da sua vida para liderar outros,
é um certo sacrifício também. Não é que é um sacrifício no sentido de ser ruim, gente. Eu não tô falando de uma questão ruim. Mas você doa além do que você doaria se você estivesse ali cumprindo somente a carga tua horária parte do trabalho que você tem como função. E isso é interessante. Uma vez eu fui conduzir um trabalho numa empresa e nós estávamos falando sobre gerenciamento do tempo e pedimos para eles criarem uma lista de tudo que eles poderiam delegar para ficar com um tempo mais livre. E o que esses líderes colocaram na lista era gerenciar as pessoas, fazer a avaliação de performance, as entrevistas. Falei, peraí, vocês estão pedindo demissão de ser gerente e não avisaram? Porque a parte técnica você pode ter um especialista para fazer. Mas a gestão do teu time tem que ser você. Mas eles acabam ficando tão inseridos na operação. E aí é que você percebe a diferença que faz o desenvolvimento, uma mentoria. Porque as pessoas precisam enxergar para desenvolver o seu negócio que ela, enquanto líder, ela tem que se desenvolver. O tempo inteiro. Senão, estaciona. Sim. Né? E olhando ali pelo que você falou na tua primeira pergunta, né, falando da inteligência emocional, e aí é importante, acho que eu vou fazer uma ligação. A inteligência emocional traz pra gente que é você ter autoconhecimento, gestão das suas emoções, percepção das tuas emoções e gestão da emoção. E você, como líder, você tem que aplicar esses conceitos na tua liderança. Sim. Se eu estou desequilibrada, eu desequilibro um time. Também. É verdade. Se eu fico muito irritada com qualquer coisa, eu vou descarregar em cima do time. Você acaba sendo reflexo, o comportamento do seu time é reflexo daquilo que você está praticando com eles, Exato. Né? E o modelo, né? Porque a gente fala, o líder passa muito pelo modelo. Sim. Né? Ele é um modelo que inspira, mas se na equipe, a equipe olha e vê o líder agindo dessa maneira, por que ele vai fazer diferente? Não. Ele não faz. Não faz. Né? Então, a inteligência emocional vai entrar aí na liderança para ajudar a fazer esse balanço entre uma comunicação clara e assertiva, mas sem ser rude. É com a inteligência emocional que você faz isso. Entre ter padrões, clareza de procedimentos. Muitas empresas não têm processo, não têm procedimento. E o líder tem que atuar para criar isso. Porque como é que eu vou dizer que algo é justo ou não é justo? Tem que estar claro para todo mundo o que é esperado e o que não é esperado. E você acredita que quando você fala em procedimento, ele tem que ser construído coletivamente? Ou você acha que não? Porque assim, eu vejo muito... Eu sou professora, né? Sou formada como professora, sou servidora e professora. E a gente trabalha muito com essa construção coletiva. Porque quando eu percebia, quando eu fui diretora por muitos anos, que quando eu chamava, né, os meus liderados, as pessoas que estavam junto comigo, para construir todos esses conceitos, né, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, eles se sentiam parte desse movimento e o olhar e o prazer é muito maior. Sim. Então, eu não sei se, de repente, para uma empresa, alguns momentos seria interessante chamar os seus liderados a compartilhar esse conhecimento, esse momento de troca dentro deles. Porque, às vezes, a gente não sabe tudo. Isso é muito bom que a gente não sabe tudo. E, às vezes, a visão que você tem de liderança, ela está muito voltada para a questão da empresa. Só que a gente tem que entender que a empresa só cresce se os teus colaboradores realmente estão engajados no processo. E aí você acredita que essa colaboração de construir, né, como você mesmo falou, né, qual é o objetivo, por que a gente está aqui, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, de que forma você pode colaborar dentro da empresa, para que a empresa possa crescer? Isso, não, de uma certa forma, não engrandece também esse colaborador? Sim, mas existem momentos e momentos, processos e processos. Sim. Né? O mais colaborativo possível é maravilhoso, traz principalmente esse engajamento. Mas tem momentos que aí quem vai ter que decidir é o que a gente chama o board da empresa. Sim. É o dono, o presidente, mais os diretores, porque a situação é estratégica a um ponto que não dá para você trazer todos os colaboradores. Isso. Em outros momentos, sim, você tem que envolver todo mundo. Agora, se estamos definindo processos e procedimentos do setor de compras, não, aí não é o cabe, setor de né? compras que vai ter que... Isso. Então, já não é um convite para todos. Mas essa clareza que ajuda, depois de tudo, né, colocado, instituído, o que é certo, o que é errado, aonde eu posso cobrar de que forma, acompanhar de que forma. Porque também é um erro na delegação. As pessoas acham que é delargação, né? Adorei. Você larga para lá e a pessoa se vira. Não, não é. Não é. Eu tenho que transferir conhecimento, passar a tarefa e acompanhar. Sim.
Mas muitas pessoas não fazem isso, não acompanham depois, né? Porque largam pro E aí outro, depois né? só culpa, né? Só culpa. Bota a culpa naquele, você que não conseguiu, mas em que momento você houve um assessoramento para que esse seu liderado, seu colaborador, pudesse estar junto com você, Exato. chegando àquela meta, né? Porque Exato. quando a gente fala de empresa, a gente está falando de metas, né? Ninguém constrói uma empresa se não pensa numa meta. A gente tem um objetivo. E se você larga seus liderados e os seus colaboradores, você não chega a lugar nenhum. E até aquelas empresas que não são empresas lucrativas, uma Sim, ONG da vida, ONG, né? ela tem os objetivos. Tem. Que podem não passar pelo financeiro, mas tem objetivos. Então, isso precisa ter a clareza mesmo. Para todos. Mas muitas vezes você vê nas organizações que esses líderes não têm a clareza, não passam a clareza para onde nós estamos indo e esperam que as pessoas deem resultado. Você fala uma coisa que é interessante, né? Porque às vezes a gente coloca líderes dentro dentro daquele processo, né? Você escolhe um líder para liderar aqueles colaboradores, mas o próprio líder não conhece a proposta dessa empresa. Antes de botar esse liderado, não é interessante trabalhar com esse líder para que ele possa, junto da empresa, tá fazendo com que esses liderados consigam realmente chegar ao objetivo? Porque às vezes a gente coloca assim, vou dar um exemplo, né? Não, mas fulano se destaca, ele é muito bom, ele cumpre as tarefas. Mas ele realmente, pelo fato de cumprir as tarefas, ele é uma pessoa suficientemente sábia no sentido de saber se colocar, como você falou, ter uma boa oratória, saber se posicionar certas vezes de uma forma que vai fazer com que a pessoa que está ali entenda que é importante ele construir e, de uma certa forma, cumprir com o que foi acordado. Porque, às vezes, a gente pega o melhor funcionário ali da equipe, coloca a responsabilidade em cima dele, mas não prepara esse funcionário para que ele possa ser líder dentro daqueles liderados. Você acha que antes disso tudo a gente tem que capacitar esses liderados? A empresa tem que pensar dessa forma? Como você mesmo falou, da questão da... Às vezes coloca, mas não trabalha esse líder. É importante termos uma liderança alinhada. Essa liderança alinhada é do topo até a liderança mais baixa. Todo mundo tem que estar alinhado. Tem que ter a clareza de para onde a empresa vai, pelo que ele também vai ser cobrado, para que ele consiga gerenciar o time. Tem que ter isso. E muitas vezes o que a gente costuma brincar nas empresas é falar assim, perdemos um ótimo técnico e ganhamos um péssimo líder. É verdade. Porque a pessoa foi promovida porque ela entregava um trabalho, mão na massa, maravilhoso. Mas ela foi desenvolvida para agora ocupar uma outra posição e entender que não é mais a mão na massa dele que vai fazer a diferença. Ele tem que fazer com que os outros coloquem a mão na massa. Sim, é verdade. Porque ele tem a visão dele executando. Só que agora não depende dele só. Somente. Ele tem que influenciar outros para que outros executem. E aí talvez essa competência não tenha sido trabalhada ainda. E volta ao conceito do pipeline. Né? Que pipeline, gente, é um funil. Né? Essa definição de pipeline. Então, eu preciso ter um funil preparando as pessoas. Então, você tem que ter um programa de capacitação para que os seus liderados ou pessoas, até antes de serem líderes. Sim. Eu tenho clientes que eu trabalho o programa de desenvolvimento de liderança para pessoas do staff que começam a ser percebidas com características de liderança. E aí, nós aplicamos uma ferramenta, ou o Big Five, ou o DISC, avaliamos, vemos o perfil para orientar o que ele precisa fazer. Ele precisa subir uma dominância, ele tem que melhorar uma influência. O que ele tem que fazer? Então, ele tem um trabalho individualizado, mas existe um programa que teria várias etapas. Sim. Inclusive, eu agora estou aprovando esse programa com o selo do MEC. Ah, que legal. Ele vai ser um curso de extensão universitária. Então, o líder precisa ter várias competências. E essas competências você vai desenvolvendo. Você acha não é só promover e depois desenvolve. Você acha que qualquer cidadão pode se tornar um grande líder? Todo mundo é capaz de se tornar um grande líder? Não no sentido de ser o maior líder do mundo, mas ele, através, como você mesmo falou, com todo um programa, uma pessoa que ela é bem estudada, bem trabalhada, dentro desses conceitos que você sinalizou, como plataformas, como programas, como testes, ela consegue ser um grande líder, não no mais... o maior líder, né? Vamos pensar assim. Mas ela consegue liderar uma equipe? Consegue adquirir esse conhecimento? Sim. Existem duas linhas. Existe a crença do dom, né? O talento, o dom, nato, né? E a competência. Então, podemos olhar esses dois aspectos. Todos que tenham a real vontade, a dedicação, procuram um bom programa, tem uma boa mentoria, ele vai se desenvolver. Ele talvez não seja aquele líder, como você disse, o líder inspirador de pessoas. Mas ele vai exercer uma boa liderança e uma boa gestão. Que é muito importante. Que é muito importante. Eu costumo trazer o exemplo, assim, meu irmão, aos 3 anos de idade, ele tocava piano de ouvido. 3 anos. Eu, aos 5, no máximo, tocava um triângulo e mesmo assim, muito mal. Ele tinha o dom, aquilo...
É natural dele. Era natural. Né? Se eu achasse, não, mas eu quero muito, eu iria me dedicar, eu iria aprender. Porque é treinável, né? É treinável. Então, muitos dos aspectos que um líder precisa são treináveis. Entendi. Mas requer o quê? Dedicação. Para apresentar trabalho na escola, eu chorava, eu tinha dor de barriga, eu preparava o trabalho E inteiro hoje é uma falava... líder nata. E hoje, não só, eu dou treinamento de apresentações. Aí as pessoas falam, você não, impossível. Não, você não nasceu assim? Não nasci assim, não. Nasci extremamente envergonhada. No meu disco, eu tinha uma dominância muito alta e uma influência muito baixa. Caramba. Mas quando você olha para uma dominância alta com uma influência baixa, Aí é um complicante. trator. É complicado. Aí afeta o quê? A parte da saúde Sim. emocional, psicossocial da empresa, né, gente? Ele é um trator. Eu não queria ser um trator. Então, quando eu olhei meu primeiro disco, comecei a avaliar, eu falei, não é o líder que eu quero ser. O que eu preciso fazer é estudar, me preparar para mudar isso. Hoje, quando eu faço uma avaliação, eu tenho ainda dominância em 90 e poucos % e a minha influência é 80 e alguma coisa. Saiu de 40 Dobrou. para 80. Mas eu me trabalhei. Sim. Você se dedicou, né? Por isso que eu comento assim, a pessoa querendo, ela vai consegue. fazer. Mas se ela não assume, se ela não cria estratégia, se ela não estuda, se ela não se Na coloca... verdade, é um compromisso, né? A Exatamente. responsabilidade daquilo que você quer pra sua vida. É. Aí vamos agora fazer outra pergunta, tá? Pra gente poder, senão eu fico só no assunto. Eu sou meio Mas a egoísta. gente tá botando um monte de assunto nesse assunto, né, gente? Porque a gente começa um assunto, aí eu entro no outro, você vai falando, minha cabeça vai pipocando uma porção de possibilidades de pergunta, eu vou fazendo. Mas a gente separou várias perguntas e eu vou tentar seguir aqui pra gente poder passar pra vocês o máximo de conhecimento. Não que a gente não esteja passando, a gente tá passando muito. Sim. Mas a gente se planejou aí com algumas perguntas que são também tão importantes. Né? Vamos lá. O Movimento Revela nos ensina que liderar é criar ambientes humanos e seguros, né? A NR1 reforça a importância de um espaço seguro, mas a inteligência emocional da mulher líder vai além. Ela percebe emoções, conflitos, necessidades de equipe, criando segurança emocional e confiança. Aí eu pergunto, Vânia, na prática da liderança como uma mulher pode aplicar sua inteligência emocional para criar uma cultura de segurança que vá além do físico, abraçando também a saúde emocional e o bem-estar da equipe? Como é que a gente consegue? Acho que a gente consegue, né? A mulher tem muito isso, essa questão. Apesar que, olha, eu já me deparei com muitas mulheres em Jura? empresas. Vou dar alguns exemplos aqui, mas eu quero primeiro, toda hora eu tô chutando aqui o microfone, gente. Perdão, tá tranquilo, Eu tô tá toda hora tranquilo. aqui brigando com ele. Então, primeiro eu acho que é legal trazer uma clareza da Sim. NR1 no seguinte aspecto. A NR1 existe, gente, há muitos anos. Qual é a mudança? Ela sempre cobriu os aspectos físicos do trabalho. Então, de um tempo para cá, se não estou equivocada, 2024, ou 2022 houve um movimento, Isso. 2024 foi fortalecido. Os riscos psicossociais precisam ser integrados. Você falou isso nos dados, né? Exatamente. Eu acho que eles viram que o que fala aí são os números. Os dados estão mostrando que esse olhar tem que ser Tem que diferenciado. ser diferenciado. Por quê? Porque o número de pessoas que estão afastadas por problemas relacionados aos riscos psicossociais está enorme. Sim. Então, não há como dar conta disso. Então, eles estão compartilhando a responsabilidade com as empresas e as empresas precisam ter ações sobre isso. Uhum. Então, esse é um ponto importante, porque o que está sendo agora trazido é somente a parte de riscos psicossociais, porque o restante todo já existia. Uhum. Né? Então, quando falamos de uma líder, como é que ela pode fazer para criar um ambiente de segurança psicológica? Primeiro, o que é segurança psicológica, né? O que é isso? Eu sei que eu posso falar o que penso, eu posso errar, eu posso ser quem eu sou, sem ter medo de ser punido, criticado, humilhado. Então, eu estou num Isso é ambiente de bem segurança difícil, psicológica. Isso é muito difícil. Então, vamos falar, a gente tem que mudar totalmente, gente, a cultura das empresas. Sim. Por isso que é um trabalho de formiguinha. É verdade. É mudar a cultura de uma empresa. Eu tenho um cliente que eu atendo desde 98. Olha quantos anos eu atendo esse cliente. Já, 6 anos. já conseguimos 7 certificações no Great Place to Work, aquela lista das melhores empresas para se trabalhar. Fizemos agora a pesquisa da NR1 em parceria com um órgão do governo que é autorizado para fazer. Não apresentou nenhum risco. Mas como nós trabalhamos lá? Há quantos anos eu trabalho de formiguinha? Que vem se desenvolvendo. Trabalhando né? o ambiente, melhorando o ambiente, criando pesquisas, criando ações, treinando os líderes, treinando as equipes. Então, hoje, não tem assédio moral, não tem assédio sexual. Mas quantas empresas estão dispostas a realmente investir? Fazer isso. Só que o retorno é enorme.
A gente tem a informação do próprio Great Place, que as empresas que são as empresas que estão dentro dessa bolsa das melhores empresas para se trabalhar, elas têm, inclusive, as ações na Bolsa de Valores Maiores. mais valorizadas. Fora que você também tem um grupo que vai te entregar muito mais trabalho e responsabilidade do que um grupo que se sente acuado. Sem o medo com medo que às vezes quer falar alguma coisa, mas não pode falar. Exato. E além da doença, né? Porque provavelmente o RH dessa empresa não deve ter déficit muito grande de pessoas que acometidas com doenças psicossociais, né? Provavelmente não, porque tem pouquíssimos que às vezes é hereditário ou a familiar, não é da empresa, né? Exato. E nesse momento, então, nós estamos até pensando, né, em fazer grupos focais e aprofundar algumas coisas, porque no relatório oficial não saiu nada, tá tudo perfeito. Mas nós sabemos que tem pessoas com questões de ansiedade e tudo mais. Então, o que seria? Seria alguma coisa que não apareceu na pesquisa, mas está acontecendo? Vamos pesquisar. Sim. Ou, né, é algo da vida pessoal? Sim. E não é da empresa. Mas sim. como é que a gente pode ajudar esse colaborador? É porque a gente não consegue separar, né? Tanto a vida pessoal, nós estamos numa vida única, não né? dá. Eu brinco que quem inventar a maquininha, pessoal, de colocar o dedinho lá na porta, fazer o download dos problemas pessoais, o upload fica dos guardando. pés. Aí eu trabalhei. Quando eu saio, eu ponho o dedinho pra sair tudo de e volto novo. o contrário. Mas eu botar o dedo lá. Gente, se isso existisse, vai ficar rico. Porque não é. Nós somos um ser humano único. Por mais... Aí volta. Inteligência emocional desenvolvida que eu tenha. Sim. E que eu consiga gerenciar esse movimento, não dá para isolar. Fugir, não consegue. Não dá para isolar, né? Então, o que a líder tem que fazer para ter primeiro, ter atenção a isso. Ela está gerando um ambiente que as pessoas podem falar o que pensam, podem se posicionar, podem errar, que não vai ter nenhum tipo de punição. Ok, ela está gerando isso, já é um primeiro passo. Né? Mas ela precisa também, hoje em dia, por conta da NR1, se preocupar com o quê? Eu provo que o ambiente é assim, por isso que tem que fazer a pesquisa. Porque na lei, o que eles vão pedir é, cadê o relatório? Cadê as suas ações? Você treina o seu pessoal em inteligência emocional? Você treina o seu pessoal? Cadê a prova? Então, ela vai ter que fazer as duas coisas. E aquilo que você trouxe, né? Porque a mulher... Gente, tem muitas mulheres que, infelizmente, elas não tiveram esse ambiente de segurança psicológica para elas se desenvolverem enquanto líderes. Então, por mais que, naturalmente, nós temos um jeitinho melhor para falar, muitas delas modelaram a sua liderança em líderes tóxicos, que eram líderes que atuavam de uma maneira... Então, elas aprenderam isso, elas aprenderam o dedo na cara, elas aprenderam a bater na mesa, a bater na porta. Eu escutei isso de empresas que eu trabalhei. E até é bom você falar isso, eu já falei até isso num episódio que eu fizeram comigo, né? Eu fui entrevistada, foi bem legal. Porque a gente vem de um processo em que a mulher ainda não é muito aceita como líder. Então, acredito que isso foi um mecanismo de defesa e até de imposição para a gente se colocar como líder dentro do mercado de trabalho. E a masculinização dessa mulher foi necessária para ela sobreviver dentro desse espaço. Exato. Então, eu não estou defendendo, eu estou só sinalizando. Sim. Só que hoje a gente tem um pouco mais de poder de fala. Não é o ideal, tá? Eu que fui candidata a vereadora o ano passado, eu sei que a gente é dentro da política, então a mulher não tem quase poder de fala. Quase, assim, é insignificante. E muitas delas ficam mais masculinas para justamente ter esse espaço de fala. Então, a gente ainda vive dentro de uma realidade que mostrar-se mais forte é se tornar mais masculino. Infelizmente, vou falar para você. E para a gente ocupar esses espaços, a gente acaba se adaptando. E aí, como você mesmo falou, né? Ela aprendeu dessa forma, ela foi liderada dessa forma. Assim. Ela foi liderada dessa forma, ela entendeu que esse comportamento é viável e que para ela traz seria sucesso, isso aí. Traz sucesso, é viável, é isso que é aceito. Mas olha o momento delicado. Pessoal, estamos vivendo um momento bastante delicado. Porque assim, tem pesquisas que mostram que se uma mulher falar com a sua equipe de uma determinada maneira, a equipe se sente ofendida, como se fosse assédio moral. Mas se fosse um homem falando da mesma maneira, tá tranquilo. É normal. Porque a expectativa que eles têm da fala da mulher é tchucu-tchucu. Então, ela tem que ser frágil, delicada. Então, se ela fala... não pode mostrar autoridade. Se ela fala um pouco mais... horrível, de né? forma um pouco mais assertiva e não é grosseira, não, entendeu? Que você falou. Ela fala mais assertivamente já. Por que falou comigo assim? Já tá. E já leva para um lado negativo, né? Que é assédio. Que é assédio. Então, olha a importância. Nós temos que trabalhar o quê?
Não é só a nossa liderança. É. Eu tenho que trabalhar a minha empresa e a minha equipe. É, o meio. Porque se eu não mudar esse modelo mental, eu também não consigo ser eu mesma, porque eu não me encaixo naquele modelo e eles têm uma expectativa. É trabalhar todo o sistema. Você acha, né? Você acredita que o fato deles esperarem que ela vai ser mais Fofa. fofa, né? A palavra fofa tá maravilhosa. Seria uma forma deles justificarem o fato deles não cumprirem o que foi determinado? Não sei se você conseguiu compreender Sim. minha pergunta, por exemplo. Então, ela é tão boazinha, não vai brigar comigo. Se não fizer, ela vai chegar pra mim e falar: Fulaninho, por que você não que fez? feio, né? Por que você não cumpriu a sua tarefa? Poxa, tô tão chateada. Será que isso é uma forma, uma desculpa que as pessoas usam pra justamente justificar o fato delas não cumprirem com a tarefa? Porque a gente tem tarefas dentro do trabalho, né? A gente tá ali pra trabalhar, não Sim. tá ali pra passear. E aí a gente tem que cumprir certos rituais, tarefas, obrigações que Sim. são pertinentes ao trabalho. E aí essa expectativa de achar que a mulher ela tem que ser fofa, porque aí fica mais fácil você conseguir ludibriar essa líder dizendo que assim, poxa, não vou chegar pra ela, vou falar que eu tô sofrendo, que eu tô isso, que eu tô aquilo, ela vai, como ela é uma pessoa fofa, ela não é uma pessoa amarga, não é autoritária, então ela vai entender, vai compreender, eu vou continuando enrolando aqui meu trabalho, até um belo dia ela ficar chateada e me mandar embora. Seria, de repente, essa expectativa que se criou dentro da mente ou não? Não, eu não vejo assim. Existe esse jogo, mas não é pela expectativa. Essa da expectativa da mulher ser mais fofa é por conta de toda a história. Né? A Porque personagem que foi criada. A personagem que foi criada. Mãe, Eu já tive situações assim, acolhedora. muito engraçadas quando eu falo com algumas pessoas assim de uma maneira mais direta, eles olham para mim e falam: eu falo, só estou sendo objetiva. Eles riem. Não, só está sendo objetiva mesmo. Mas porque eu condei 90 e poucos %, tem hora que eu fui fazer o Empretec no Sebrae, eu ficava assim, gente, ou o prazo. Aí eu assim, tem que entregar daqui a 10 minutos, pessoal. Então, tem que ser mais eu incisiva. tinha que ser. Mas isso que você trouxe é um jogo forte que acontece com homens e mulheres. Aqueles que não conseguem, sabe? Eu preciso ser amado por todos. Olha como é que o psicológico influencia lá na tua liderança. Um chefe que precisa ser aceito e amado por todos. Ele normalmente vai ter um D baixo, um S alto, às vezes um I alto. O I tem muita preocupação com o ambiente também, Sim. né? O que acontece com essa pessoa? Ela não vai querer tomar decisões impopulares. Ele não vai ter clareza, porque ele vai ficar o tempo inteiro Tentando com agradar. jogo de meias palavras, porque ele não teve clareza para estabelecer a meta, ele não consegue acompanhar com clareza. Isso acontece com homens e com mulheres. Tem várias situações que eu acompanho e falo assim, você tem que... Porque uma meta que não é 0 ou 1, ou alcançou ou não alcançou. Sim. Então, desde o desenho da meta, isso vai te ajudar depois, no desdobramento. Sim. Se eu não conseguir montar uma meta smart, eu não consigo depois acompanhar. E aí, já começou a falta de clareza do líder, não tem aquela liderança alinhada, do topo até a liderança, né, mais básica. Não tem isso, não é cascateado de maneira adequada, então eu não mando isso para o meu time de forma clara. Eu dou espaço. Eu preciso melhorar o inglês. Eu não falava hot dog e agora eu falo hot dog. Vai dizer que eu não melhorei o inglês? Melhorei. Você não disse que eu tinha que sair do nível básico para o intermediário? Eu criei uma meta que eu não consigo monitorar depois. Caramba, assim, é bem complexo, né? A liderança é algo assim tão... E quando você fala, então, em metas, até para o líder entender que ele precisa primeiramente entender a meta, para depois ele passar a meta para os seus liderados, seus colaboradores, é bem complexo, porque às vezes, eu, por exemplo, serviço público, vamos falar serviço público que eu atuo lá há 26 anos, né? Às vezes chega metas extremamente desconectas com a realidade. Sim. Quando você fala em empresa, você está falando dentro de um contexto onde a empresa trabalha dentro da expectativa do que ela tem. Quando você fala de serviço público, chega às vezes metas, vou dar um exemplo assim, você tem que aprovar 90% da sua escola, você tem 2.000 alunos. Cada aluno tem a sua vivência familiar. Sim. Tem todo um contexto familiar. Tem aquele que tem família, aquele que não tem família. Tem família, mas às vezes colabora ou cobra os estudos. Às vezes tem família, mas não colabora, não cobra. Então, como que você vai garantir que 90% da sua escola seja aprovada? Então, são metas que são extremamente assim, absurdas no sentido de você conseguir chegar a um resultado. Só que, assim,
nós não fomos escutadas, né? Não houve esse olhar, O convite da o base convite pra para participar. poder você construir. Mas quando você fala de uma empresa, você está falando de um meio que para mim, né, que eu estou pensando como serviço público, seria um pouco mais lógico e fácil. É fácil ou não para você chegar a isso? Não. Aí, novamente, precisa ter uma liderança alinhada. A empresa tem a grande meta. Aquela meta ela vai ser quebrada em metas para os departamentos. Sim. Porque para eu alcançar isso em X tempo, a área de compras tem que funcionar dessa maneira, a área de vendas dessa, o RH dessa, o meu financeiro dessa. Aí, essas áreas cascateiam as metas para baixo. Mas você encontra em muitas empresas, pequenas, grandes, conflitos internos, que a gente chama, os KPIs não batem. Key Performance Indicators, KPI, eles não batem. Então, eu tenho, por exemplo, a área de vendas vendeu algo para um cliente, o cliente só comprou porque você entregaria em 45 dias. Uhum. Aí, a área que vai fazer o delivery daquilo pode entregar em 45 dias. É viável entregar. Mas eles têm na métrica deles que eles têm até 90 para fazer. Aí não acontece. Então, o cliente comprou, mas a outra área fala, Não vai entregar. não me apressa, eu tenho 90 dias. Aí, Os indicadores não se não, falam. não conversam. Então, por isso que é muito importante, muitas vezes, a empresa fazer o quê? Contratar um trabalho, ter uma assessoria, Sim. ter clareza, para alinhar tudo isso. Até tem uma pergunta aqui que fala sobre isso, né? É preciso capacitar. Se você não capacitar e não alinhar, você não consegue criar oportunidade de crescimento e fortalecimento. Não consegue. Então, um dos caminhos para que você consiga ter um trabalho de liderança, como você falou, alinhado, é esse mecanismo, né? É esse mecanismo. E aí você volta. A gente estava falando em metas. Isso. Meta está lá dentro da NR1. Porque um dos itens de risco psicossocial são metas inalcançáveis. Olha o cuidado que agora uma empresa tem que ter na hora de desenhar as metas, porque E uma aí, meta quem é culpado inalcançável. dessa situação? Fala para mim. Como é que a gente consegue definir um culpado nisso tudo? Eu acho que ficaria difícil você falar de um culpado, porque é uma cultura, é o sistema como ele está funcionando, é uma cultura. Nós temos que mudar muito do que era para o que tem que ser hoje em dia. Nós podemos dizer que, com certeza, o dono da empresa, se eu estou falando de uma empresa menor, Sim. o dono da empresa ele tem uma responsabilidade enorme, porque cabe a ele o bater do tambor e convidar, vamos, Conduzir o trabalho. vem todo mundo para cá que a gente precisa fazer isso, né? Cabe a ele dizer se ele está disposto a investir em tal programa ou em outro, né? Então, o dono de uma empresa, ele tem um papel fundamental. Entendi. Mas por mais que a gente fale que supervisão, né? Ninguém tem visão além do alcance, Sim. né? Supervisão, é como se tivesse. É. Não tem. Então, ele pode também estar cheio de boa intenção, mas ele não alinhou, não trouxe a liderança dele para o mesmo ponto. Entendi. Eles não fazem reuniões para ver se todas as metas estão se conversando. Quais são as necessidades daquele determinado grupo? Não fazem. Não consegue entender, por exemplo, que se um prazo do final é 45 dias, você não pode fazer em 90. Então, tem que, como você falou, tem que conversar entre si. Ok, em temperatura e pressão normal, você tem 90 dias para entregar. Mas esse cliente só comprou porque ele precisava de 45. dias. E, tecnicamente, 45 é possível. Se Sim. fosse, eu estou vendendo um impossível, não vai, mas não pode. É. Mas se é possível, por que não? Aí a outra área descansa. Você acredita, não está dentro da pergunta, mas você me fez meu cérebro trabalhar aqui. Você acredita que, eu estou falando de educação, né, agora. A gente pode começar desde da educação infantil, esse trabalho de conscientização, no sentido de criar líderes mesmo. A gente pode introduzir dentro da esfera educacional esse comportamento de liderança, de olhar para esse formato de equipe, que seria, na verdade, não é uma preparação para o trabalho, mas é uma consciência do que é um trabalho em equipe. Porque a gente também faz isso dentro da escola, quando você trabalha em grupos. Né? Você divide tarefas. Mas não é uma questão com uma visão mais voltada para a fase adulta. Porque quando você fala disso, tem muito a ver com a questão da inteligência emocional. Tem muito a ver com aquilo que você se compromete com aquilo que você está ali disposto a fazer. Né? Qual o teu papel dentro daquele espaço? Aí eu estou falando mais dos colaboradores, né? E aí vamos olhar para aquele lado do líder, né? Se você escolhe ser líder, você tem um compromisso assumido. E aí você tem também um compromisso com aqueles que estão ali junto com você. E tem um compromisso maior que é com a empresa e com aquela meta que você aceitou, você falou sim. Então, assim, a gente deveria pensar dentro dessa formação acadêmica, educacional,
que a criança ela pode já começar a crescer com esse movimento de educação, dessa inteligência emocional. Para esses fins, porque a gente cresce e estuda para trabalhar, não é isso? Ninguém... Em tese, sim, né? Todo mundo estuda para ter uma profissão. Para ter uma profissão. Não é isso? Eu fiz psicologia. Em que momento eu aprendi na faculdade de psicologia a cuidar de um negócio? Não tem. Então aqui todo psicólogo acaba tendo um Sim, consultório. só consultório. E você não aprende isso. Porque não é só educação financeira, né? A gente não está falando só de educação financeira. Mas essa também é importante. É importante, eu sei. Que nas escolas também poderiam começar desde cedo. Sim. Educação até financeira. Até para você saber lidar com o dinheiro. A liderança, fazer... E pode... Sei que professora vai saber melhor do que eu, mas você pode ter o quê? Gincanas, atividades que começam a despertar o interesse, desenvolver as habilidades, para que a virada de chave, quando a pessoa chega no mercado de trabalho, seja mais suave. Mas assim, a gente sempre coloca para um lado acadêmico, que seria uma questão mais para a questão da formação de disciplina. Né? Língua portuguesa, matemática, ciências, vamos pensar, história, geografia. Sim. A gente prepara esse grupo no sentido dele adquirir competências e habilidades para aquele determinado assunto, aquele tema ou aquele objetivo. Mas aqui eu acho que vai além, porque vai com a questão da construção desse cidadão dentro da sociedade. Para ele entender a responsabilidade, o papel dele que ele tem, e a responsabilidade dele tem em agir dentro do trabalho, dentro do grupo de pessoas que estão ali, do social, de tudo, porque eu vejo que cada vez mais a gente tem que pensar nessa forma, né? A educação ela tem que voltar para esse lado social. Porque a gente vive em sociedade. É importante português, matemática. O conhecimento básico, mas você muito tem importante. Que complementar com esse preparar olhar, para o mundo. Isso aí. Preparar esse jovem para esse também, para esse tipo de situações que ele vai vivenciar. A gente vive num país capitalista, né? A gente está aqui dentro. Existe hoje, aqui ele precisa trabalhar. Ele vai se formar, ele vai terminar o ensino médio e vai procurar um trabalho ou vai fazer uma faculdade para ter uma formação acadêmica mais completa para poder exercer a profissão. Até porque ninguém hoje consegue viver sem trabalhar. Você tem que ter dinheiro para comprar comida, para poder pagar uma moradia, luz, água, o que for. E aí eu vejo que essas questões que você tem levantou aqui, que a gente conversou, me levou para esse viés, para esse olhar para a educação. Porque a gente já trabalha educação para formação para o mundo. Isso já é muito claro. Desde 2000 a gente vem com isso. Mas não para esse viés de preparar desde a infância essa criança, esse adolescente que vai se tornar um adulto dentro do mercado de trabalho. E é uma questão de consciência mesmo. E eu estou falando da questão emocional, da responsabilidade dele assumir esse papel ao qual ele se coloca. Que ele optou, ou ele foi colocado porque ele tem capacidade, foi vista a capacidade nele. E aquele que também vai estar ali colaborando para essa liderança, porque senão a gente fica enxugando o gelo o tempo todo. Sim. E aí a empresa não consegue chegar ao objetivo que ela quer, porque não adianta também ter bons líderes se a gente também não tem colaboradores que entendem a importância do seu trabalho. Porque eu sempre falo que todo mundo tem importância dentro do trabalho. Com certeza. Não existe área mais ou menos importante, é todo mundo. Todas são importantes. A gente precisa da pessoa que vai fazer a limpeza, da pessoa que vai construir, da pessoa que vai fazer o pão, da pessoa que vai construir um prédio, do médico que vai cuidar do doente, ou vai cuidar da saúde, que é ideal que cuide da saúde antes de cuidar da doença. Então, assim, todo mundo é importante. Então, a gente precisa incutir dentro da sociedade a importância da escolha que ele fez na vida dele. E se ele quer alguma coisa maior, que ele busque algo melhor para ele. Sim. Mas o papel da responsabilidade ela tem que vir em qualquer área, qualquer setor de trabalho. E isso vem muito por isso. Porque por que a gente hoje também tem muitas empresas que têm muitos problemas em relação à questão do RH, por transtorno? Porque também não está feliz onde está trabalhando. Não conseguiu se encontrar dentro daquela profissão, daquele espaço. Não estou defendendo líderes que são autoritários, não, pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. Estou falando que às vezes a pessoa ainda não encontrou aquilo que faz bem para ela. O líder é legal, a empresa é legal, mas ela está infeliz. Ela não foi talhada para que ele trabalhar. Ela não gosta daquilo. Só está fazendo para ganhar o dinheiro dela. Isso. Mas isso vai trazer outros tipos de impacto emocionais, né? E às vezes se a gente trabalhasse desde a escola... Quais são as habilidades, as competências que você tem que hoje te engrandece, que te faz você ter prazer no trabalho? Porque a gente precisa ter prazer quando trabalha. Eu vejo isso muito. Porque quando você é um bom profissional, as coisas fluem. Você não sente que fica assim, ai meu Deus, não terminou. Você entra naquele estado de flow, que é tão mencionado, né? Você entra em flow, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, mas aquilo flui tão bem que eu não percebo nem o tempo. E assim, eu entrei nesse assunto, mas é porque... As suas falas me levou a perceber isso, um comportamento que a gente tem que começar a pensar. Porque a gente está dentro de um país que está crescendo.
né? E está envelhecendo também. Né? A média de vida tá bem maior do que era de 10, 15 anos atrás. E a gente está formando novos adultos que eles precisam entender esse novo mercado. Ele precisa entender essa nova clientela, que somos nós que vamos estar mais velhos lá. Sim. Adquirindo todos esses conceitos, esses trabalhos que são realizados, o que hoje é oferecido pelas empresas, pela tecnologia, e a gente não está preparando pessoas para isso ainda. A gente não consegue ver isso. Tanto na escola também é interessante a questão da autoestima. Uma das formações que eu fiz, porque eu já fiz trocentas, é um programa internacional de autoestima, de Bob Mandel. E ele tem um projeto lindo de autoestima na escola para as crianças. Maravilhoso porque isso. A gente sempre tem o olhar para a crítica, para o que está errado, porque a criança tirou uma nota alta, ela tem que ser reconhecida. O reconhecimento externo não é autoestima. É como você se sentiu tirando essa nota. Entendi. Eu me senti... tirei uma nota baixa. Como você se sentiu tirando essa nota? Não gostei. Como é que a gente pode fazer para você melhorar na próxima? Isso aí. Então, você começa a botar aquela criança num caminho dela entender. Eu tirei essa nota porque eu não estudei, porque eu isso, e o que eu posso fazer para fazer diferente? Olha, o assumir a responsabilidade. Isso. Mas tudo isso pode vir lá de baixo. Bem de E pequenininho. não vem. Mas as empresas começam a trabalhar na capacitação. E é um problema que é crônico. Porque desde que eu atuo no mundo corporativo, as empresas têm dificuldade de contratar mão de obra preparada. Eu trabalhei numa empresa de engenharia, nós tínhamos um projeto de formação de desenhista projetista na área de instrumentação de não sei o que lá. Que era difícil, eu não achava no mercado. Trabalhei em indústria farmacêutica, você tem todo o programa de capacitação do propagandista vendedor e do grupo que trabalha na fábrica. Empresas de engenharia, de tecnologia, telecomunicações. Uma formação absurda. Eu sou voluntária num programa de formação de mão de obra de mulheres em Petrópolis, o Serratec. Eu trabalho com a parte comportamental, com alguns treinamentos comportamentais. Lá a gente está fazendo o quê? Preparando mulheres para incluir essas mulheres na área de tecnologia. Porque não encontra no mercado. Como é que eu vou ter um número de homens e mulheres equiparados, mais próximos, se eu vou no mercado e eu não encontro essa mulher? Mas eu posso, e aí vamos, como é que eu faço? Eu cruzo os braços e reclamo porque eu não encontro? Ou eu tenho projetos, ações? Porque a gente também tem que tirar da fala. Falácia, né? E colocar uma ação que aconteça. O Stephen Covey, ele fala muito que o problema de muitas empresas não é falta de planejamento, é falta de execução. É isso aí. Então, você mapeia o problema, você cria alternativas, você precisa implantar, fazer acontecer. É a gestão do projeto. Senão o problema continua, né? Continua. Inclusão de pessoas com deficiência. Se encontrava pronto? Não. Então, tivemos projetos de preparo de mão de obra de deficientes para inclusão. É só assim que a gente consegue sanar algumas coisas. Porque identificar. Mas aí onde fica a ação para você sanar esse problema? Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você aqui, que fala também da questão da NR, né? Ensinar o olhar para dentro é identificar riscos antes de se tornar crise. A NR1 fala de riscos ocupacionais, mas para uma líder isso vai além. É perceber problemas técnicos, emocionais ou de produtividade antes que impactem a equipe e agir de forma preventiva. A gente estava falando isso agora antes, nós estávamos falando disso, né? Então, inclusive, a gente estava falando até da questão lá da educação. educação. Exato. Porque essa líder, e aí vamos lá, pode ser um líder ou uma líder, tá? Isso. Mas vamos ver. Nós precisamos ter aquele olhar mais atento, como você disse. Um colaborador que muda o comportamento, que começa, a empresa trabalha em regime híbrido, tem dia no escritório, dia de casa. Ele nunca quer ir para o escritório. Ele vai para o escritório e fica muito quietinho. Isso não é o natural dele. Porque também eu não posso querer, como eu falo, né? Ensinar a tartaruga a voar, né? Então, ele gosta que assim, ele não mudou, tá ok, é o jeito dele. Mas essas mudanças, muito conflito, queda de produtividade, muitos erros acontecendo em pessoas que já foram treinadas, que já sabem fazer e que tinham um certo desempenho, agora estão caindo. São sinais sutis que nós temos que perceber. Porque você vai fazer a pesquisa, você vai ter o relatório, você tem ações, mas é aí que você fica monitorando o ambiente antes daquilo virar uma crise. Porque eu monitorei, eu estou vendo que a pessoa está agindo assim. Você tem que chamar para conversar. Dependendo, ter uma parceria com um consultório de psicólogo, encaminhar, sugerir, você não pode forçar, mas sugerir. Mas se você tem uma parceria, ou se você tem um plano médico que inclua, aí depende do porte da empresa,
Poxa, você não quer buscar uma ajuda profissional para te ajudar? Eu não quero te ver assim, eu fico triste por te ver desse jeito, eu queria poder te ajudar, mas eu não tenho preparo para isso. Entendi. Então, é uma maneira de você aproximar, porque você também não pode invadir, né? Não. Então, você tem que ter o... Cuidado. E aí volta a inteligência emocional que nós temos que desenvolver para conseguir. Eu me aproximo sem invadir. Eu oriento, mas eu não imponho. Entendi. Pode acontecer desse colaborador também nem perceber que está tendo essas variações? Ou ele já sabe e não está percebendo? Pode. Eu já vi acontecer. Da pessoa parar para refletir e falar, puxa, eu não tinha percebido que eu estava agindo dessa maneira. Então, obrigada por ter me falado. Eu vou perceber, prestar atenção. Né? Porque tem o consciente e o inconsciente. Isso. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo e ela não percebe. Porque a pessoa está muito irritada, dando patada. Ainda mais quando trabalha no híbrido, né? Porque não está todo dia lá, então às vezes está em casa sozinho, começa a fazer esse comportamento, ninguém fala nada, ninguém percebe. E aí acaba que é a empresa que acaba, se tiver esse olhar, como você está falando, né? Esse olhar mesmo sutil para algumas situações, percebe essa mudança de comportamento e acaba sinalizando para esse colaborador essa mudança. Porque às vezes já aconteceu de ver alguns, mas aí a pessoa sabia ou não sabia. Sabe aquela coisa assim, porque eu tô com problemas em casa. Mas não percebia que o comportamento tinha mudado. Porque ela estava tão focada com problemas pessoais que parecia que para ela aquilo era natural. Mas o comportamento estava sendo alterado devido a problemas pessoais. Sim. E aí ela passava essa insatisfação, o fato dela estar também muito desligada. E aí, quando conversava, ela falava assim, poxa, Zélia, desculpa, é porque eu tô passando por isso, mas eu não tinha percebido. Acaba que a pessoa sente ou não sente, né? Assim. Ela não tinha conseguido perceber de forma consciente que aquilo estava afetando o trabalho. Ela achava que era só em casa. Que ela estava conseguindo lidar, mas ela não. Então é esse olhar, aí chamar, conversar, dar feedbacks. E o feedback, ele precisa ser verdadeiro, amoroso. Ele tem que ser um feedback cuidadoso. Sim. Né? Não é falar de qualquer maneira. Até porque é uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa muito delicada. Mas é uma retroalimentação que a gente tem que fazer constantemente, né? Com a equipe, conversar, dar feedback, pedir feedback. E aí o líder se aproxima também muito mais. Porque eu me mostro que eu também estou aqui para te ouvir. Sim. Na tua opinião, o que eu posso melhorar enquanto líder? E é uma coisa bem difícil de falar, tá? Porque às vezes você não está preparado para ouvir. Você, como líder, às vezes não está preparado. Você acha que está fazendo tudo certo. Você não está preparada para ouvir e você não preparou a sua equipe para falar. Ainda tem isso Porque também. você não pode chamar para reunião e aqui eu perguntar e achar que a pessoa vai ter tudo na ponta da língua para me dizer. Gente, não é assim. Não é assim. Então eu preciso fazer. Vamos marcar para conversar dia tal sobre a performance do semestre. Eu legal, quero tá vendo? te dar um feedback. Eu vou te dar o feedback da minha percepção. Eu quero que você me traga o seu feedback da tua performance no semestre e gostaria de receber feedback seu sobre, no seu ponto de vista, o que eu posso melhorar. Então você já prepara a equipe, né? E aí a pessoa sabe que no dia tal ela tem a reunião, ela tinha a meta A, B e C para cumprir. Ela já foi lá olhar as metas, ver se ela cumpriu, o que ela não cumpriu, por que ela não cumpriu. Então, ela vai ter uma visão do semestre dela, do período dela. É importantíssimo, né? Exatamente. Porque às vezes ela não parou para olhar. Ela não para olhar. Ela não tem nem clareza em algumas situações que ela vai ser, no final, cobrada por aquilo. Porque o líder lá no início não deixou claro o que precisa ser feito e trabalhado. Caramba, isso é bem legal, gente. Essa dica aí eu gostei muito. Então, precisa estar tudo amarradinho. Se você é uma liderança alinhada, que amarra toda a empresa, numa amarração que não é uma camisa de força, é amarrar em termos de... É flexível, é amarrar em termos de estamos indo para lá e como vamos chegar lá. Isso. Tem esse objetivo, tem esse processo, tem essas metas, esse prazo para cumprir e todo mundo estando na mesma página, né? É verdade, com todo mundo com o mesmo objetivo. Olha, nosso episódio acabou. Poxa vida! Já tem mais de 1 hora que a gente tá falando. Acabou, foi Viu, gente? tá, Rapidinho, né? Então tá, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Foi maravilhoso. Eu aprendi muito aqui. Coisas... que bom. Eu adorei as suas dicas. Achei maravilhosa. Essa última, então, achei maravilhosa. Porque eu achava que quando a pessoa pergunta, assim, não precisava preparar esse colaborador para perguntar. Eu achava que dentro de uma reunião, todo mundo que está ali expondo, a gente poderia também perguntar
sobre o papel do líder. Só que você me deu uma outra visão que é muito mais completa. E até para o outro ver também o lado dele, né? Porque às vezes é fácil apontar o erro do outro, mas esquece de apontar os seus próprios erros. Exatamente. Então você só fica apontando do outro, esquece. E você? O que você fez para que, de repente, o meu processo como líder também fosse melhor do que você esperava? Então, assim, tudo é um conjunto. Você falou, é tudo bem amarrado, bem alinhado para que as coisas andem. Sim. E se não tiver isso, a empresa realmente não vai crescer. É uma líder, é uma empreendedora, uma empresária, Sim. ela vai quebrar. Isso. Às vezes a empresa até está dando resultado, mas ela não está aguentando mais. É verdade. Então, porque o sistema não se sustenta. Né? É impossível. Consegue. É porque nenhuma empresa funciona se seu líder não estiver bem, né? Isso é muito claro. Você precisa estar bem para que a sua empresa consiga caminhar. Porque você consegue pensar, agir de forma muito mais equilibrada e consegue resultados muito melhores. Deixa a sua mensagem para os nossos ouvintes aqui, que vai estar te assistindo. E a gente vai marcar depois num outro encontro. Vou chamar de novo para a gente falar outros assuntos. Foi maravilhoso estar aqui com você. Mas deixa a mensagem para todo mundo. O que eu gostaria de deixar com vocês é essa visão, principalmente, que nós precisamos nos cuidar, né, para que a gente esteja inteiro como líder. Lembrando, é o primeiro passo da liderança, é ser líder de si mesmo. E esse líder de si mesmo não é apenas a parte técnica, é também todo o lado comportamental, emocional. E se você quer que a sua empresa cresça, não importa qual é o porte da sua empresa. Se você hoje tem um sonho de fazer a sua empresa crescer, você tem que olhar para você e para todos os líderes que hoje você tem na sua empresa, você tem que investir nisso. Com certeza. Gente, como eu sou professora, tá, Vânia? Não tem jeito. Eu sempre gosto de deixar uma mensagenzinha também, faz parte. E eu vou ler para vocês aqui, ó. Depois deste episódio, fica um convite para você, mulher. Olhar para a sua liderança com coragem e inteligência. Liderar não é apenas ocupar uma posição e se escolher. Se desenvolver e transformar desafios. É transformar desafios em oportunidades para você e para a sua equipe. Cada decisão consciente é um ato de liderança autêntica. Cada cuidado, cada ação preventiva, cada investimento em capacitação mostra que você se escolheu e assumiu o comando da própria história. Se você sentiu que esse é o seu momento de caminhar junto com outras mulheres, que também está nessa jornada de autoconhecimento, coragem, impacto, eu te convido a fazer parte do Movimento Revela e também do seu movimento que você tem. Todo o trabalho, ela tem um trabalho de liderança maravilhoso. Fala teu Instagram para poder as pessoas te seguirem. Gente, eu sou muito óbvia. Eu sou Vânia Rigo em todas as redes sociais. Vânia com W, Rigo. Isso. Então, YouTube, Vânia Rigo, Instagram, Vânia Rigo. No meu YouTube, eu tenho um trabalho muito mais voltado para o lado terapêutico. Ai, que maravilha, então. Com meditações, com coisas da Luísa Rey. Então, no YouTube, eu tenho um lado mais voluntário ligado a isso. E tem o LinkedIn, o Instagram. Tudo Vânia Rigo. Então, gente, ó, além dela ser formação de liderança, ainda tem esse lado todo que é trabalhar o emocional, o equilíbrio. Então, aproveitem e seguem as redes sociais dela. E por que quando você se escolhe, lidera com inteligência, você inspira outras mulheres e constrói um legado de impacto para as próximas gerações? Ó, eu te espero no próximo episódio. Foi um prazer conversar com você. Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim, eu aprendi muito aqui. Ai, gratidão. Nossa, muito. E eu espero que vocês tenham aprendido também em casa. E eu sempre deixo uma frasezinha que eu gosto muito. Ó, revele-se, menina. O mundo precisa saber quem você é. Então, ó, mostre pro mundo a pessoa maravilhosa que você é. A Vânia já mostrou, eu venho mostrando. Agora só falta você mostrar. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.